Fala rapaziada, boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar vendo, certo? Hoje o devocional é comigo. Vou estar fazendo um devocional sobre Atos 26, 27 e 28. São os últimos três capítulos aí do livro de Atos, né? Então, vamos começar, né? A gente vai começar por Atos 26. Atos 26, mano, ele vai começar com o rei Agripa indo conversar com Paulo, né? Ele vai ter um diálogo com Paulo e ele vai falar que Paulo pode se defender, né? Ele vai começar falando: Paulo, você pode se defender, certo? Ele fala aqui, ó: depois disse a Paulo, disse o rei Agripa a Paulo, é permitido que te defendas. Então Paulo começa a conversar com ele. Paulo tem um diálogo, vai durar o capítulo 26 inteiro, mas eu grifei mais o final, certo? Porque assim, o diálogo deles, Paulo conta a história dele, conta que ele perseguia a igreja e tudo, e conta até a história de como ele se converteu ao evangelho e tudo. E aí no final, o rei Agripa, no 26, 28, vai dizer assim: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Então assim, depois de ter esse diálogo com Paulo, o rei Agripa chega a dizer que, tipo assim, por pouco Paulo tentou persuadir ele a virar cristão, né? Por pouco ele vira cristão ouvindo a história de Paulo e tudo. E Paulo fala com ele assim: prover a Deus, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje estão me ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Então Paulo vai dizer que assim, um desejo dele, né, entre aspas, a vontade dele era que não somente o rei Agripa, mas todos que ouvem ele nesses dias se tornassem como ele, né, servissem a Deus de todo o seu coração e tudo, porém, exceto as cadeias, exceto que ele estava sendo ali condenado, né? Ele estava sendo preso. Então, assim, eu acho que dá pra gente notar uma preocupação de Paulo, né? Uma paixão real pelo evangelho e tudo, por espalhar isso. Acho que pelo livro inteiro a gente conseguiu perceber, né? A seriedade que ele tem com essa responsabilidade, né? Que ele tinha com essa parada de espalhar o evangelho e tudo. E aí, ainda no 26, depois de Paulo falar isso, eu vou estar lendo aqui, né? E dizendo-lhe isto, levantou-se o rei, o governador, Berenice e os que com eles estavam assentados, e afastando-os dali falavam uns com os outros, dizendo: este homem não fez nada digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: Agripa é o rei e Festo era o governador. Agripa disse a Festo: bem podia estar solto este homem, se não houver apelado para César. O que acontece, né, rapaziada? Tipo assim, ó, eu até grifei aqui no 25. No 25, Paulo está sendo ali interrogado e tudo. E aí ele vai falar assim, ó, no 11 do 25: se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso a morrer. Ou seja, eu não me recuso a cumprir a pena se eu realmente tiver feito algo de errado. Mas, se nada há das coisas que esses me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Então o que era? Na época, assim, apelar para César era tipo assim, ele não queria ser julgado por eles, ele queria ir ao encontro de César e César ia analisar o caso dele e, né, dar a pena ou não. Então, tipo assim, ele falou: se eu tô errado ou se eu tô certo, se eu tiver errado, eu aceito, eu acho que eu tenho que cumprir a pena, certo? Mas se não tiver nada me acusando, não é nada, nenhuma prova do que vocês me acusam, vocês não podem me entregar para ninguém. Então eu prefiro apelar a César. Eu quero ir até César e ser julgado por César. E uma parada que a gente pode observar até antes, né? Paulo apela a César e tudo. E tipo assim, querendo ou não, ele estava seguindo um direcionamento de Deus, mano. Porque no 23, certo? Eu grifei aqui no 23, no 11, vai falar assim: na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse a Paulo: Paulo, tem ânimo, porque como me testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Então Paulo teve a oportunidade de ir até Roma e ele apelou para César, né, no 26, e beleza. Então assim, no final do 26, eles vão até conversar entre eles ali e falar: pô, se ele não tivesse apelado a César, ele podia ter sido solto, ele podia ser solto porque ele não fez nada, né? Mas Paulo estava seguindo a direção de Deus. Então até nisso a gente vê assim a obediência de Paulo, né, de realmente querer espalhar o evangelho cada vez mais e tudo. Já no 27 vai começar a viagem de Paulo para Roma, porque ele apelou a César, então ele tinha que ir para Roma. E essa viagem aí acontecem muitas coisas, né? Eles passam por muita dificuldade, eles vão
vão navegando ali e passam por tempestades. Eu vou citar alguns pontos, mas alguns pontos chaves aqui do capítulo, né? Mas eles penam para chegar lá e é complicado, mano. E aí eu grifei aqui a parte que eles já estão passando algumas dificuldades ali para prosseguir, e Paulo vai falar assim: e passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre, no que dizia Paulo. Então, assim, Paulo avisou, certo? Mas não ligaram para ele, continuaram indo. Então vai vir uma tempestade, né? Vai assolar eles, eles vão ficar ali uns dias parados, eles vão jogar as âncoras e ficar parado, e a tempestade vai pegar esbolado. E aí, eu grifei aqui no 21 também, que vai falar assim: E havendo já muito que não se comia, então, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter me ouvido a mim não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Então, Paulo vai falar coisas tipo assim: mano, se vocês tivessem me ouvido, estaria melhor, mas de uma forma mais tranquila ali, né? Então, ele vai falar assim, ó: Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Então, Paulo vai dar uma esperança para eles, né? Vai falar: ó, tenham bom ânimo, tenham coragem, que não, ninguém vai morrer, mas a gente vai perder o navio. Porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quanto navegam contigo. Então, os outros presos e os soldados e todo mundo, eles foram salvos naquele navio porque eles estavam junto de Paulo, né? Foi o que Deus falou com Paulo, certo? Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que nada há de acontecer, assim como a mim foi dito, e contudo e necessário irmos dar numa ilha. Então eles têm que procurar uma ilha, certo? Porque eles estão ali no mar há muito tempo. E aí vai ter que, vai narrar na minha Bíblia, falar assim, o naufrágio. Então vai narrar essas dificuldades com o vento e tudo. E eles começam a se livrar um pouco das mercadorias, né? Começam a jogar as coisas no mar para ver se eles deixam o barco ali mais leve e tudo, para tentar amenizar, né? Eles não morrerem. Só que não adianta. Eles chega uma hora que eles vão tirar as âncoras, né? Vão puxar as âncoras. E no 41 vai falar assim: Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. E estando fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa se abria com a força das ondas. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugissem, escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorvou este intento e mandou que os pudessem nadar e se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Então, o que acontece? O navio travou, eles não conseguiam mais navegar, e os soldados falaram: vamos matar os presos e jogar eles pro mar, né? Porque, tipo assim, o medo deles era... O plano era descer e nadar até alguma ilha próxima. Mas os soldados ficaram com medo dos presos fugirem, tudo, então eles tiveram a ideia de matar os presos, mas o centurião não deixou, ele queria salvar a vida de Paulo. Então ele fala: pula aí, vão nadando, e é isso mesmo. E no 23 já tá assim: havendo-lhes... não, isso aqui já é Não, pulei, rapaziada, foi mal. E aí, beleza, vão chegar na ilha de Malta, certo? Vão chegar na ilha de Malta, o pessoal da ilha de Malta vai receber eles muito bem e tudo. Recebem eles bem, com muita hospitalidade e tudo. E tem um acontecimento engraçado aqui, né? Que Paulo, ele é picado por uma cobra. E aí os soldados até falam assim: Paulo deve ser, tipo, um assassino, porque ele foi salvo do mar, mas a justiça não ia deixar ele viver, né? Aí uma cobra pegou ele e tudo, mas não aconteceu nada com Paulo, ele ficou suave. Eles achavam, tá até aqui, ó. Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevia, mudando de parecer, diziam que era um deus. Eles achavam que Paulo era um deus ali entre eles, porque ele não morreu. Outro acontecimento que acontece na ilha de Malta também é que tinha o chefe, né? O nome dele era Públio, fala na Bíblia que é o principal da ilha, então é tipo chefe. O pai de Públio tava ruim, né? Tava ruim de cama, com febre, desinteria, e Paulo vai até ele, ora e cura ele.
E aí, no final ali, né, desses dias que eles ficaram lá, outros também vieram e Paulo orou. Então, mano, o telefone descarregou, então deve ter cortado o vídeo aí, né? Deixa eu voltar onde é que eu parei. Eu parei falando, eu acho que Paulo curou, né, o pessoal lá da ilha de Malta. Curou o pai de Públio, que era o principal ali da ilha. Eu esqueci de falar também que no a chegada à ilha de Malta já começa o 28, né, que é o último capítulo. Então Paulo vai curar o pai dele e eles vão ficar mais uns 3 dias ali e ele vai curar mais muitas pessoas ali da ilha, todas as pessoas enfermas vieram até ele e beleza, certo? Paulo vai chegar até Roma e o centurião chega, entrega todos os presos, porém Paulo, tá no 16 eu grifei, e logo chegamos a Roma. O centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Então Paulo podia, ele não ficava bem na cadeia, né? Ele ficava fora da cadeia ali, mas sempre com um soldado que ficava ali guardando Paulo. Então Paulo vai pregar em Roma, né? Ele vai, tá aqui, ó, ele vai convocar os principais judeus e ele vai explicar tudo que está acontecendo, né? O que aconteceu com ele, por que ele está fazendo isso. Ele vai explicar isso tudo. E aí eu grifei uma parte desse final desse capítulo 28, né? Eu grifei a parte que fala assim, o 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus, e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde manhã até a tarde. Então, o que acontece? Paulo ele vai ficar ali, ele fica fora da prisão, mas ele recebe visitas, né? O pessoal vem falar com ele e tudo, e Paulo ele vai pregar nesse meio tempo, ele vai continuar pregando, e aí, pulando já para o final do capítulo, no 30 e 31 vai ter assim: e Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então aí vai acabar o livro de Atos. E assim, eu grifei esse final porque eu acho que uma das paradas que mais me chamou a atenção é o quanto que Paulo pregava, sabe? O quanto que ele ia atrás de pregar mesmo. Para todos, em toda hora, qualquer situação, Paulo estava pregando. E, e assim, de fato, acho que ele cumpriu a missão dele, né? Fazia ela de uma forma. É indiscutível a forma que Paulo pregava e tudo. Nos 3 capítulos, né, que eu falei aqui, ele pregou para o rei Agripa na hora de se defender. Era para ele se defender. Ele pregou para ele, contou a história dele, não se colocando como principal da história, né? Embora a história fosse dele, ele coloca Cristo como principal da história. No barco ele prega para eles, ele prega na ilha, ele prega chegando em Roma, ele prega a todo tempo. Então assim, eu acho que é uma parada que a gente tem que levar para nossa vida. Vai desligar meu telefone, mano. Então, deixa eu salvar o feed aqui, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto.